Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. À medida que este ano chega ao fim, tenho um anúncio muito empolgante para vocês. No novo ano, a partir de janeiro, parte do meu conteúdo diário será publicada apenas no Substack e no Patreon. Estou muito animado para começar a trabalhar em novas entrevistas. Haverá mais conteúdo escrito por lá e mais formas para vocês, meus assinantes, participarem de um chat exclusivo, discutirem diversos temas, trocarem informações e compartilharem suas opiniões. Será uma ótima maneira de se conectar com pessoas que pensam de forma parecida. Acho que vai ser muito divertido e acredito que vocês vão gostar bastante. Vou incluir os links para o meu Substack e o meu Patreon na caixa de descrição abaixo deste vídeo. Certifique-se de estar inscrito e estou ansioso para vê-lo nessas duas plataformas. Agora vamos falar sobre a Alemanha. Não a Alemanha das exportações poderosas, do domínio industrial e da disciplina fiscal. Não, esses dias já ficaram para trás. Estou falando da Alemanha que vem lutando para se reerguer, depois do que já é uma recessão de vários anos. Nesta semana, o Bundesbank trouxe uma dose de realidade que desmonta completamente a ideia de uma recuperação rápida impulsionada por dívidas. A manchete parece branda à primeira vista. Diz que a Alemanha voltará a crescer eventualmente. Mas ao olhar mais de perto, fica claro o quão sombria é a situação. Segundo o Bundesbank, a Alemanha nem sequer conseguirá retornar aos níveis de PIB anteriores à recessão antes do final de 2026, na melhor das hipóteses. Então, na melhor das hipóteses, são 4 anos de perda de impulso na maior economia da Europa. E isso apesar de uma onda de endividamento maciça. Realmente maciça. Berlim anunciou quase 1 trilhão com T, 1 trilhão de euros em novos gastos financiados por dívida, concentrados principalmente na defesa. Como você sabe, já enviei vários vídeos sobre os planos do chanceler Merz de militarizar a economia alemã. É uma preocupação considerável. Os políticos, é claro, esperam que isso seja o impulso que finalmente tire a economia do atoleiro em que está, desde que a Alemanha se recusou a importar energia russa. Os investidores esperam o mesmo, assim como grande parte da Europa. Mas nem mesmo o Bundesbank está comprando essa ideia agora. Simplesmente não vai acontecer, diz ele. O Bundesbank acabou de reduzir sua previsão de crescimento para 2026 para 0,6%. Sim, isso não é um erro. Crescimento de 0,6%. E embora tenha elevado ligeiramente sua projeção para 2026 para 1,3%, acrescentou imediatamente que os riscos estão efetivamente inclinados para o lado negativo daqui para frente. Em outras palavras, mesmo essa recuperação fraca pode não acontecer. Pode piorar? Difícil. O que torna a situação ainda mais triste é que o crescimento divulgado, se é que se pode chamar de crescimento 0,6%, é favorecido por uma tecnicalidade. O próximo ano simplesmente terá mais dias úteis, o que aumenta o PIB de forma mecânica. E se você eliminar esse efeito e observar o impulso real, ele é ainda mais fraco. O governo diz que o crescimento chegará a 1,3%. O Bundesbank fala em algo mais próximo de 0,9%, e isso já é ser generoso. Enquanto isso, as finanças públicas da Alemanha estão se deteriorando muito rapidamente. Prevê-se que o déficit orçamentário quase dobre, passando de 2,1% neste ano para 4,8% até 2028. Isso seria o maior déficit desde a reunificação nos anos 90. Em termos simples, o que a Alemanha enfrenta em termos de desenvolvimento econômico é pior do que a crise financeira global de 2008 e também pior do que a pandemia de Covid. A dívida deve subir de 62% do PIB para cerca de 68% do PIB. Claro, isso ainda parece administrável pelos padrões globais, mas para a Alemanha, trata-se de um terremoto psicológico e político. Este é o país que por uma década ou mais deu lições ao sul da Europa sobre disciplina fiscal. Agora está rompendo suas próprias regras e nem sequer obtendo muito crescimento em troca. Um dos maiores problemas é para onde esse dinheiro realmente está indo.
One of the biggest issues is where that money is actually going. Roughly a quarter of the new debt is not being used. Cerca de um quarto da nova dívida não está sendo usada para investimentos que aumentem a produtividade. Para os fabricantes alemães, que já enfrentam altos custos de energia, concorrência global e uma demanda mais fraca na União Europeia, isso é bastante duro. Lembre-se, há apenas alguns dias eu publiquei um vídeo sobre a Volkswagen fechando suas fábricas na Alemanha. O modelo industrial alemão está se tornando menos competitivo a cada ano. E não acho que isso seja um exagero. O Bundesbank também é muito direto. Afirma que a Alemanha está claramente em recessão desde o final de 2022 e que até voltou a encolher novamente neste ano, em 2025. Depois veio o FMI, que repetiu o alerta quase palavra por palavra. Sim, o FMI até elogiou o chanceler Friedrich Marx por reformar o freio constitucional da dívida da Alemanha, chamando isso de uma medida histórica. E sim, é claro, também foi reconhecido que um aumento nos gastos do governo trará um impulso de curto prazo a partir de 2026, com sorte. Mas a mensagem central foi muito clara. Foi inconfundível. Isso não vai consertar a Alemanha a longo prazo. Isso não é uma solução. Não vai resolver aquelas questões estruturais sobre as quais continuo falando nos meus vídeos. Após 4 anos de estagnação, o FMI afirma que a Alemanha precisa de uma reforma estrutural, não apenas de estímulos. Isso pode ser feito aumentando a produtividade e modernizando uma economia que ainda está fortemente concentrada em setores de manufatura de baixo crescimento, que enfrentam uma concorrência global significativa, especialmente da China. Agora, vamos mudar para outro fator que afeta o declínio da Alemanha, e esse fator é a demografia. A demografia é outra bomba relógio. A população em idade ativa da Alemanha deve encolher mais rápido do que a de qualquer outro país do G7. Estamos falando de menos trabalhadores, baixo crescimento da produtividade e aumento dos custos com bem-estar social. Isso não é uma receita para uma recuperação forte. Como você sabe, é uma receita para um desastre completo e absoluto. O FMI também emitiu um alerta discreto, mas bastante incisivo. Ele basicamente disse: não desperdice o dinheiro emprestado. Não o transforme em benefícios políticos ou subsídios que nada fazem pela capacidade de longo prazo. Use-o para realmente aumentar o potencial produtivo, ou a dívida simplesmente pesará sobre a economia mais tarde. Ela vai puxar você para baixo. E essa é a contradição central que a Alemanha enfrenta agora. O governo alemão está indo contra essa lógica muito simples. Ele pode arcar com mais dívidas, sim, por enquanto. Sua relação dívida-PIB ainda é a mais baixa do G7. Mas a dívida sozinha não pode reverter o declínio estrutural da Alemanha. E se o dinheiro emprestado for absorvido pela política de curto prazo, o que podemos ver que de fato está acontecendo, a janela para qualquer reforma, para qualquer resultado positivo, para qualquer melhoria estrutural, se fechará rapidamente. Na verdade, ela já está se fechando, considerando os planos de militarização do chanceler Merz. A Alemanha não é mais o motor automático de crescimento da Europa. É uma economia envelhecida e de alto custo que, na prática, tenta se endividar para sair da estagnação. O perigo não é o colapso. O perigo é algo mais lento e muito mais doloroso. É um declínio gradual, mas constante, que terminará em uma transformação completa da Alemanha e de sua economia. E se a Alemanha não conseguir se consertar, as consequências não pararão em suas fronteiras. As economias da Europa estão enfraquecendo e nenhum nível de gasto deficitário, nenhuma quantidade de nova dívida pode mais esconder isso. Fique ligado. Vou continuar atualizando você aqui no YouTube e também no meu Substack e Patreon. Se você está na Alemanha, deixe um comentário e nos conte o que pensa sobre esse assunto. Adoraríamos ouvir sua opinião. Muito obrigado por assistir. Agradeço de verdade por você estar aqui. Apoie o meu trabalho se ainda não o fez e nos vemos em breve. Cuide-se.